Oi, Tainá Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, não teve tchauzinho na varanda, mas teve foto do abraço dos dois. Acaba de ser divulgada pela equipe de Cristina Kirchner. A própria ex-presidente fez uma postagem nas redes sociais contando que recebeu o presidente Lula em sua casa. Ela escreve nesse post falando que Lula também foi perseguido, que também houve lawfare, né, que é o uso da justiça com fins políticos contra ele para que ele fosse preso. Também tentaram calar Lula, escreveu, mas diz que não conseguiram, que ele votou com o voto do povo brasileiro e com o rosto erguido. E aí ela escreve, por isso, sua visita foi muito mais do que um gesto pessoal, foi um ato político de solidariedade, escreve Cristina Kirchner, que recebeu então Lula na sua casa durante essa visita, essa prisão domiciliar que ela está cumprindo. O Lula foi muito bem recebido pela militância, pelos apoiadores de Cristina Kirchner lá na frente do apartamento dela. E depois dessa visita, Tainá Uribe voltou aqui para a residência da embaixada, onde está realizando reuniões bilaterais. Nesse exato momento, ele está reunido com o presidente do Panamá, José Raul Mulino. Acabou de sair daqui da residência da embaixada o Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que é uma grande referência aqui da Argentina na luta contra a ditadura, na luta pelos presos políticos, contra a tortura durante a ditadura aqui na Argentina, e que visitou Lula 2 vezes na prisão em Curitiba. Veio aqui, se reuniu com o presidente. Na saída, a gente perguntou para ele qual é a importância desse gesto. Ele falou que é uma visita importante do presidente Lula, Cristina Kirchner, para gerar consciência. Disse que Cristina Kirchner é vítima de perseguição judicial, então considerou, inclusive a gente perguntou para ele o que o Lula falou sobre essa visita a Cristina Kirchner, e Pérez Esquivel disse que Lula afirmou que achou Cristina Kirchner forte nessa visita, que ela estava forte. Então essas foram as palavras do Nobel da Paz, que acaba de sair daqui da residência, e agora Lula está reunido com o presidente do Panamá, José Raul Mulino, e deve ser a última reunião bilateral antes de voltar para o Brasil. Luciana Tadeu, essa foto está mais romântica do que as fotos que eu faço com Tainá Falcão nos bastidores aqui do Bastidores CNN. É S2 coração. Não sei se é bom para Lula isso, porque a oposição já está usando essa foto. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, já tinha dito: vou explorar nas redes sociais depois da denúncia do eventual envolvimento de Cristina Kirchner em um esquema de corrupção. Agora, Luciana Tadeu, todo mundo achou que Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva iam ter um encontro frio, mas assistindo a toda a cerimônia de Lula assumindo a presidência temporária do Mercosul, houve risos e conversas entre os dois, ou seja, deixaram as diferenças políticas de lado para serem diplomáticos. Pois é, teve uns sorrisos aí, não foi uma torta de climão como a gente tinha visto na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, mas também quando a gente vai analisar os discursos que foram feitos durante a cúpula, continua muito marcada a diferença de opinião entre os dois. Então, só para dar um exemplo, Tainá Uribe, quando o Lula falou sobre as tarifas do Mercosul, a tarifa externa comum, que é a tarifa que todos os países do bloco têm para a importação de mercadorias de outros países, Lula afirmou que a tarifa externa comum do Mercosul protege os países do bloco de guerras tarifárias alheias de outros países. Milei, ao contrário, quando falou da tarifa externa comum do Mercosul, tratou isso como uma marra. Diz que é preciso modernizar, que é preciso equiparar a tarifa do Mercosul aos parâmetros internacionais. De fato, a Argentina insistiu quando começou a ameaçar com sair do Mercosul, com estabelecer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Uma das formas acabou pressionando para que houvesse uma ampliação dos produtos para os quais não é aplicada essa tarifa externa comum. Então, conseguiu uma flexibilização aí na aplicação dessas tarifas. Essa foi uma das conquistas nessa queda de braço aí de Javier Milei, tentando flexibilizar
o Mercosul. O presidente Lula, por sua vez, ele defendeu que o Mercosul mostre, por exemplo, ele falou que agora vai ter a COP no Rio de Janeiro, a Conferência do Clima. Ele disse que essa vai ser a oportunidade da região mostrar para o mundo as soluções criadas aqui, defende muito a integração regional, a criação de políticas regionais para extração de minerais. Disse que durante a presidência brasileira a expectativa é que sejam finalmente concluídos os acordos de livre comércio, tanto com a União Europeia como com o EFTA, que sejam finalmente assinados durante esses 6 meses da presidência brasileira, e enfatizou a importância da participação social no Mercosul, dos institutos, das instâncias de direitos humanos do bloco, coisa que foi um pouco abandonada durante essa presidência argentina, inclusive gerando reclamações do Brasil. Então diz que vai voltar a revigorar então as instâncias de participação social, de direitos humanos, e até falou da possibilidade da realização de uma cúpula sindical.